Fala galera do meu canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Mais um vídeo que se inicia aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e marque ali a opção todos, para não perder nenhum vídeo nosso, não é assim? Concorda comigo? Então é isso. Você que já é inscrito no nosso canal, né? Deixa aquele like, você sempre tem deixado para me ajudar, né? E se você gostar do vídeo, deixa o teu comentário, na tua dúvida, né? Queridos, olha só, preste atenção numa coisa, preste atenção. Já viu aquela história que o barato sai caro? Já viu aquela história que o barato sai caro? Olha só, eu estou com essa geladeira Electrolux, é uma geladeira DF51. A cliente pediu para que um técnico aí, né, fizesse um serviço para ela. O técnico fez o orçamento aqui, detectou que o motor estava queimado, teria que trocar o compressor. Tranquilo para aí, perfeito, não tenho nenhum questionamento sobre isso. Tá, beleza. Ele disse ao cliente o valor X para trocar o compressor. A cliente disse: tu está autorizado, não é isso? Pronto, pode fazer, está autorizado. Faça o serviço, deixa a geladeira gelando. Aí eu olho para a geladeira, né? A geladeira está gelando perfeitamente. Gela de cima, gela de baixo, o serviço ficou bem feitinho, a geladeira está perfeita. Mas aí o cliente ligou para mim, né, porque o cliente não estava aguentando mais o barulho que a geladeira estava fazendo. O cliente entrou em contato com o técnico e o técnico disse: não, o seu geladeira está normal. Ele disse: meu senhor, não é isso? Concorda comigo? A geladeira está fazendo muito barulho, não é? Não consigo nem dormir com essa geladeira, nem sequer de dia. Está insuportável, nem sequer de dia eu consigo conviver no mesmo ambiente que essa geladeira. Por quê? Porque está fazendo muito barulho, não é? Muito barulho, não é isso? Aí ele disse: como assim? Aí olha só. Essa pessoa que colocou esse motor de geladeira colocou um compressor num expositor, numa geladeira. Um compressor bem potente. Inclusive que está fazendo muito barulho. Não sei se vocês têm noção, eu estou falando quase gritando aqui. Eu não sei se vocês têm noção do barulho que essa geladeira está fazendo. Mas a geladeira, eu vou mostrar para vocês na parte de trás. A geladeira está com um barulho gigantesco mesmo. Vamos lá para a parte de trás, vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Vem comigo. Galera, vamos se aproximar da geladeira. Cara, não tem condições de trabalhar com a geladeira apresentando esse comportamento. Não tem. Colocou o compressor, colocou a válvula Shirai, colocou o fluido refrigerante, quantidade certa, tá esquentando direitinho aqui, bonitinho, tá gelando a geladeira, mas não tem condições. É porque eu não sei se dá para vocês perceberem, mas o barulho que tá fazendo essa geladeira tá ensurdecedor. Eu acho que uma rua depois dá para escutar o barulho que está fazendo essa geladeira, né? Vocês conhecem o barulho que faz um expositor, aquele de 4 portas, aquele barulho bem gigantesco que faz? É o que está fazendo essa geladeira. Não tem como ficar com essa geladeira de manhã, de tarde, de noite. Então o que é que a gente vai fazer? A cliente ligou para a gente e disse: olha, coloque um compressor na minha geladeira e tal. Quanto é? É X. A senhora quer um compressor novo? Quer um compressor usado com garantia? Como é que a senhora quer? A gente tem compressor novo, a gente dá garantia de 1 ano. A gente tem compressor usado que a gente também dá garantia de 1 ano. Não é? A senhora escolhe o que a senhora quer. Esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Ela disse: não, coloque um compressor usado mesmo. Vamos colocar um compressor, mas não nessas condições, né? Então vamos lá em 3, 2, 1. Aqui já aproveitando que já tem uma Shirai aqui, ó. Já tem uma Shirai. Esse filtro é novo, tá? Eu não preciso trocar esse filtro. Por quê? Professor, vai fazer um serviço, vai fazer uma evacuação do sistema e não vai trocar o filtro? Não, esse filtro é novo. Ele colocou esse filtro ontem. Esse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui, ó. Perdão, vocês não estavam vendo. Isso aqui ele colocou ontem, né? O cliente não conseguiu durar um dia com essa geladeira, né? Então esse filtro foi novo. Ele fez a evacuação do sistema, ele fez a limpeza do sistema, ele fez tudo, né? Eu vou simplesmente trocar o compressor. Então quais são os passos aqui? Vou tirar o compressor, colocar outro compressor, fazer as soldas, fazer a evacuação do sistema e colocar reoperação de gás, né? Então já tem uma válvula Shirai nesse aqui. Eu vou simplesmente tirar o pino aqui, ó. Para quê? Para sair o fluido refrigerante que tem aqui, tá?
Enquanto vai saindo todo o fluido refrigerante que tem ali, eu vou tirar aqui a parte elétrica, né? Porque eu vou trabalhar com soldas, né? Trabalhar com soldas aqui, eu vou tirando a parte elétrica aqui, ó, tá? Aterramento, ok? Relé e o PTC. Vou colocar aqui nessa parte de cima, tá? Tirar a caixinha aqui também. O que eu posso fazer agora? Já posso tirar então, ó. Eu já posso tirar então o tubo de descarga e o tubo de retorno. Tubo de descarga, tubo de retorno e a válvula Chiride, porque eu vou usar no outro compressor. Tirei um aqui, para esse outro aqui. Vou botar o alicate aqui para proteger por causa da manta ali, tá? Por conta da caixinha ali. Pronto, soltei. No que eu soltei, vou tirar agora o compressor, né? O compressor aqui, ó. A gente vai desentortar isso aqui, ó. Deixar igualzinho. Deixei igualzinho. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Pra vocês enxergarem, né? Deixei igualzinho aqui, ó. Posso pegar aqui. Levanto. Torto aqui, ó. Tirei a primeira. Segunda, mesma coisa, ó. O espaço é menor, mas a gente consegue. Fiz isso aqui. Só afastei um pouquinho para lá. Levantei. Foguei aqui, ó. Tirei. Pronto. Compressor tá quente, né, ó. Compressor tá quente. A gente passou fogo nele aqui agora. Tá bem quente. A gente pega um paninho para retirar o compressor dali. Olha só, o motor já está no lugar, certo? Tá no lugar o motor, já coloquei aqui. Tá com a válvula Chiride aqui já instalada, instalei. Tirei do outro compressor, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Além desse aqui ser o R12 que o cara colocou, ó, o motor, o gás aqui é R12. Nem R134 é, um R12. Colocou? Aqui, ó, é um R600. Professor, tem algum problema trocar um R134 por um R600? E um R600 por um R134, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai colocar o outro motor e outro tipo de gás, tá? Falta aqui só fechar aqui a parte de descarga, a parte de retorno, fazer a evacuação do sistema através da Chiride. Vocês sabem, né, que quando a gente instala a Chiride, né, tem que tirar esse pino aqui, né? Coloca o pino só quando for fazer a evacuação do sistema, e mesmo assim, se já tiver frio, se tiver quente, não coloca que pode danificar. Pode não, vai danificar esse retentor aqui, ela vai ficar vazando. Tranquilo até aí? Então, a gente, quando esfriar aqui, a gente coloca o pino de volta, fecha isso aqui. Aliás, fecha isso aqui. Fecha isso aqui. Quando esfriar, coloca o pino de volta, faz a evacuação do sistema e a reoperação de gás. Pronto. Aqui, já está soldado aqui, olha que solda. Olha só, galera. Bem fechadinho aqui, né? Que é o retorno. Falta colocar descarga, né? Descarga. Pronto. As soldas efetivamente feitas, né? Aqui, lá na Chiride, né? O que a gente tem que fazer agora? Guardar, esfriar um pouco para colocar o pino da Chiride. Depois de colocar o pino da Chiride, a gente parte para a evacuação do sistema, né? Evacuação do sistema, eu já estou cansado de mostrar a vocês aqui, mas eu vou sempre mostrar, né? Essa parte do meio aqui, os dois registros fechados. Essa parte do meio aqui, não importa a cor, a mangueira do meio aqui vai para a bomba de vácuo, certo? A mangueira do canto aqui de baixo vai para a Chiride, certo? Você pode abrir aqui, ligar a bomba, ou ligar a bomba e abrir aqui. Ligar a bomba, abre aqui, ó.
Agora é só aguardar. Preocupe não que eu vou passar todo o esqueminha para vocês, que eu sei que vocês gostam do esqueminha, viu? Estando ele já em vácuo, agora é o seguinte. Agora você não pode simplesmente desligar e depois fechar aqui. Agora a pancada funciona da seguinte maneira. Você fecha aqui primeiro. Fecha aqui completamente. Certo? Fecha a peça. Esse aqui também está fechado. Aí você vem agora e desliga. E aqui você monitora. Certo? Aguarda para ver se ela não vai, se o ponteiro não vai sair daqui. O ponteiro não pode voltar. O ponteiro voltou, tem um vazamento ou o motor está com baixa compressão. O ponteiro ficou aqui, está tudo em ordem. Você pode reoperar o fluido refrigerante, né, o gás. Pronto, em vácuo aqui, tô com a garrafa R600, né, virada ao contrário. Ali a bomba de vácuo, a mangueira que estava ali na bomba de vácuo, a gente coloca aqui na garrafa, né, vira ao contrário. Aqui eu vou purgar aqui, né. Tem uns que chamam purgar, tem outros que chamam expurgar, né. O fato é de tirar o oxigênio que está na mangueira, tá. Abre esse outro lado aqui, ó. Ó, saiu um pouco de gás ali, pronto, não tem mais oxigênio na mangueira. A gente libera aqui. Liberei aqui um pouco de gás 600. Agora a gente vai ligar a geladeira. Liga a geladeira, quando o motor partir, ele vai ter que descer aqui o ponteiro, né? Vamos aguardar. Então tá aí, queridos. Ó, tá aqui, gás R600, tá em 4 PSI, tá bom? Eu acho que tá muito, ainda eu vou diminuir um pouco ainda, porque é o R600. Esse gás R600, ele trabalha quase em pressão negativa, tá? Veja que não tem barulho nenhum mais, trabalhando perfeitamente. Aqui a grade está bem quentinha, né? Significa que está gelando lá dentro, né? Tudo perfeito. Agora sim o serviço está concluído. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.